O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, ao celebrarmos hoje com toda a igreja o martírio de Santa Águeda, celebrarmos sobretudo a vida desta mulher que desde a sua tenra juventude viveu para Deus. Em que contexto ela viveu para Deus? Num contexto social da sua família, pertencente a uma grande corte, um contexto onde fatalmente conduzia a vida dela para um caminho. Mas ela tinha no coração um amor tão grande por Deus, que por esse amor a Deus, ela foi superando a maneira de todos viverem e viveu exclusivamente para Deus. Ora, por causa desta sua convicção, desta sua tranquilidade, como era próprio do seu tempo, em que as famílias combinavam os casamentos, então Águeda, ela tinha no coração uma entrega, ela se entregou, se consagrou a Deus. Nesta consagração, quando disseram que ela deveria casar com alguém, ela disse: não, eu pertenço a Deus, eu vou viver aquilo que acredito. E por conta disto, ela é perseguida até a sua morte. Ora, o salmo que nós rezamos hoje, Salmo 118, belíssimo, ele mostra exatamente isto. No contexto em que vivemos hoje, 2022, pleno século 21, onde a sociedade inteira caminha para uma direção, levando uma vida totalmente desvirtuada da presença de Deus, também hoje nós constatamos, e isto é uma alegria ao nosso coração, inúmeros jovens, pessoas, casais, famílias que vivem para Deus, muito particularmente muitos jovens, graças a Deus. E muitos que ainda necessitam voltar o seu olhar justamente para que aquilo que o Salmo 118 diz para nós. Como um jovem poderá ter vida pura numa sociedade onde se reina, aparentemente, onde impera a impureza, tal como a sociedade no tempo de Santa Águeda. Como um jovem poderá viver uma vida pura? Esta é uma pergunta que muitas vezes o jovem faz para nós. Padre, como é possível? Como que eu posso namorar? Como que eu posso ter um namoro santo? Não se fala mais nisso, como que se fosse uma aberração. E não é. Não é para aqueles que amam a Deus. Entende? Que isto é uma entrega do seu coração para Deus. Quando você encontra você com Deus, o sentido maior da vida, então o procedimento, o proceder é totalmente outro. Como poderá? O Salmo diz, observando suas palavras. Então qual é o caminho que nós somos chamados hoje? Viver a palavra de Deus. E viver a palavra necessita de nós, então, uma vida de meditação, uma vida de contemplação, meditar, contemplar, à luz de uma vida de oração. Quanto mais você
reza. E o que é rezar? É você rasgar o teu coração para Deus. Sim, quando você rasga teu coração para Deus, você vai criando outros momentos que chamamos de meditação, que são momentos que você vai contemplando a realidade. A sociedade em que vivemos força você, jovem, muito particularmente jovem, a caminhar numa direção. Então você olha, medita, você usando da faculdade da sua inteligência e a força do Espírito que você clama na sua oração, você vai abrindo o seu coração para Deus e Deus vai te dando tudo que você precisa para caminhar firme em meio a uma sociedade que caminha no caminho contrário de Deus. Ora, é justamente isso que nós observamos na primeira leitura, quando Salomão, ainda jovenzinho, foi numa vida de oração, estava ali no templo, rezando, passando a noite em oração. Ele foi no lugar mais alto, Gabaon, o lugar mais próximo. De que é este lugar mais alto? É estar na sua igreja rezando, perto do Santíssimo. Que lugar mais alto seria para mim e para você, particularmente para você, querido jovem, na presença de Jesus? Entra lá na igreja que está aberta, fica lá com Jesus, fale com Ele, fale com Jesus, tal como Salomão. Salomão, meditando a sua história, não esqueça disso, ainda jovenzinho, 16 anos, meditando a sua história, ele foi contemplando toda aquela realidade e ele percebeu, naquele olhar, na sua inteligência, na sua contemplação, que ele precisava de Deus. E nesta necessidade, fruto da sua história, então ele diz: Senhor, pelo meu pai Davi, e ele enumera quem de fato foi Davi. Então, dá-me, Senhor, um coração sábio, um coração inteligente. Foi um jovem que é capaz de sair de si mesmo, ainda que vivendo num contexto, repito, é importante que você perceba isso, porque não é uma bolha existencial. Aquele Salomão, como Águeda e tantos jovens hoje, eles estão envolvidos, entremeados na sociedade, e nesta vivência eles contemplam, meditam, e meditando em meio a todo esse contexto, eles vão tomando decisão em Deus. E esta decisão em Deus nós chamamos de uma vida de profunda oração, falando com Deus, falando de si. É um diálogo, uma entrega, uma confiança e, sobretudo, um depositar total de si nas mãos de Deus, meditando a sua palavra, contemplando a realidade, falando com Ele, transformando a própria vida. Porque Salomão teve exatamente esta coragem que aconteceu. Então, Salomão, ele se entregou e o Senhor disse: porque você não foi egoísta, porque você não pensou em você, você não pediu nada para você, muito pelo contrário, você pediu as condições para que você pudesse ser, então, um grande sinal. E aí Deus concedeu para Salomão tudo quanto ele necessitava e muito mais do que ele próprio era capaz de imaginar. Vamos pedir a Deus a graça de termos sabedoria. De termos sabedoria. Isto só é possível por uma vida de oração. E que você, na sua comunidade, na sua família, entregando a sua vida, partilhe, tal como os discípulos que voltaram contando para Jesus toda a alegria deles de obedecer a Jesus. Jesus mostra mais uma vez que em meio à necessidade pessoal que cada um de nós temos, uma necessidade de descanso, uma necessidade de pausar, Jesus ele nos ensina a ter um olhar de misericórdia. Mesmo em meio à necessidade pessoal, é necessário que nós enxerguemos além. Isto é um olhar misericordioso de Jesus, que estando no momento de descanso,
ele olha e vê uma realidade maior ainda. Diante daquela realidade, então Jesus começa a acolher. É justamente isto. Esta dinâmica na família, na comunidade, para a transformação do que nós chamamos de uma realidade social. Veja, que a transformação é você e Deus. Quando você faz este movimento pessoal de uma profunda entrega, buscando esta sabedoria, uma vida santa, como o Salmo diz, de todo o coração eu vos procuro, Senhor, de todo o coração. Conservei no coração as vossas palavras. É uma busca de todo o coração e conservar no coração. Por isso, sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Nós precisamos aprender. Veja, uma coisa é você ter decor os 10 mandamentos que você deve saber. E se eu perguntasse para você, você me permita a liberdade de dizer, eu tenho certeza que você não sabe decor os 10 mandamentos, o que é um pecado gravíssimo. Mas não é decorar os 10 mandamentos, é saber o que eles significam, entendê-los. E como é que a gente aprende? Estando na presença do Senhor. Como um jovem poderá ter vida pura? É possível, em 2022, o jovem de hoje viver uma vida pura? Sim, é possível. Eu conheço muitos, graças a Deus. E conheço muitos que estão perdidos. Por que eles se perderam? Porque não observaram a palavra. Então, qual é o segredo? Como viver a palavra de Deus. Como Salomão, como Davi, como tantos jovens, como Águida. Vamos pedir a Deus esta sabedoria, numa entrega total. Eu e Jesus, para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem de toda a sociedade.